Olá a todos, aqui é o Eric. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023 e nesse vídeo a gente vai falar de polígonos regulares. Grave bem esse nome, regulares, ok? O que são os polígonos regulares? Eles são polígonos que são equiláteros, ok? Tem todos os lados iguais, né? São equiângulos, têm os mesmos ângulos, né? E eles são também convexos, ok? Você lembra lá da aula passada, em que a gente comentou um pouco sobre isso daí, falando que os convexos, né? Deixa eu mostrar aqui uma figura, são aqueles assim, se você passar uma reta dentro dele, você não sai do interior. Agora, o não convexo ou côncavo, se você traçar uma reta a partir daqui, por exemplo, ele sai por um tempo, né, da figura. Então, nós trabalharemos somente com os polígonos regulares, que são convexos também, ok? Bom, temos aí, então, a questão do vértice, né? Você se lembra onde sai a reta, que pode ser uma bissetriz, pode ser uma mediana, enfim. Nós temos também os ângulos internos, né? E temos os ângulos externos. Já vamos falar um pouquinho disso também, tá? Mas vamos com calma, vamos passo a passo, tá? Primeiro você deve lembrar do perímetro, ok? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, as medidas dos lados. Particularmente com relação aos polígonos, você pode falar de uma formulazinha que é n, que é o número de lados, vezes a medida, o comprimento dos lados, ok? Então, por exemplo, o perímetro do hexágono regular. O hexágono ele possui 6 lados, tá? E são todos iguais. Então, o perímetro do hexágono regular com lados de 7 centímetros é... aí você substitui o n aqui por 6 lados, L por 7, você tem um perímetro de 42. Ok? Aqui, por exemplo, deixa eu apagar, porque eu estava fazendo um detalhezinho aqui e acabei deixando sem querer. Eu só queria que você me acompanhasse no raciocínio. Número de diagonais. Você pode ver, tá? Embora esteja tremido, dá para perceber que de um mesmo vértice, eu pude aqui jogar 3 diagonais. Então, como eu faço para não ter que ficar me matando para descobrir o número total de diagonais de um polígono qualquer? Bem, aí eu venho aqui, eu tenho essa formulazinha esperta que está aqui embaixo, né? Diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, ok? Então, eu ponho aqui o número de lados, que é n, né? Nesse caso vai ser 6, vezes 6 menos 3, 3, dividido por 2, aí eu simplifico aqui, vai me dar 9, ou seja, dentro do hexágono eu posso ter, no total, 9 diagonais. Tranquilo? Acabei deixando o rastro aqui, né, das minhas anotações, mas tudo bem, deixa eu apagar aqui também. Mas não tem muito segredo, não. Vamos pegar aí, no caso, o hexágono, né, mesmo que a gente fez agora. A gente tem como saber quantos dessas... Oh, meu Deus, me fugiu. Das diagonais. Quantas as diagonais elas vão passar pelo centro do polígono, ok? Pelo centro. Aí, no caso, se for um número ímpar de números, nenhum. Se for um número par, é a metade do número de lados. No caso do hexágono, como é par, 6, então 3 diagonais passam exatamente pelo centro, tá bom? Também aqui, né, eu fiz aqui usando o exemplo do hexágono. A gente tem, então, os ângulos internos, a somatória deles, né? Você pode calcular, por exemplo, qual é a medida de um ângulo interno se você já tem a somatória. A gente vai aprender a fazer a somatória. No caso do hexágono, eu uso aqui essa fórmula, né? 180 vezes n menos 2, para eu saber o quê? Qual é a soma total dos ângulos internos. Como aqui substituo por 6, né? O n, 6 menos 2, 4 vezes 180, 720. Então, para eu saber quanto cada ângulo tem no hexágono, lembrando que os polígonos regulares eles são equiângulos, né?
Então, o que acontece? Eu divido o total, né, a somatória total, 720, por 6 lados, né, e vou encontrar 120 graus em cada ângulo. Gente, com essa informação, sem fórmula, eu posso chegar ao total, ao ângulo, a cada ângulo externo, porque sabemos que todos os polígonos, sem exceção, eles têm 360 graus, a somatória deles externamente, tá bom? Então, eu traço aqui uma continuação da reta como eu fiz. Se eu já tenho aqui dentro, no caso do hexágono, né, que cada ângulo dele tem 120, como a gente mostrou agora há pouco, para eu chegar aqui nessa continuação, nesse prolongamento da reta, eu tenho que ter mais 60 graus para dar os 180, né, que eu preciso aqui para o ângulo raso. Ok? Bom, se tem 60 graus aqui cada ângulo, sabendo que é equiângulo, né? Então, eu vou multiplicar pelo número de lados, 60 vezes 6, 360. Ok? Nem precisei de fórmula para conseguir chegar nisso daí. Agora a gente vai falar um pouquinho das relações métricas do triângulo equilátero. Na verdade, eu vou falar das relações métricas de 3 polígonos regulares muito importantes, que são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Ok? Eles têm propriedades bastante específicas e vale a pena a gente se debruçar um pouquinho deles. Ok? Vamos lá, então. Você tem aqui um triângulo equilátero inscrito. Guarde bem essa palavra, inscrito, ou seja, o polígono ele está dentro de uma circunferência. Ok? Nós vamos ver aqueles que são circunscritos, ou seja, a circunferência fica dentro deles. Tá? Então, eu vou mostrar como chega nessas relações métricas, aqui no caso dos inscritos. A gente vai no passo a passo, né? E depois eu vou dar uma regrinha ali para memorizar mais facilmente, né, essas fórmulas, porque é bem útil a gente lembrá-las assim de uma maneira fácil, sem ter que desenvolver todas as fórmulas, tá bom? Então, no caso dos inscritos eu vou desenvolver, depois dos circunscritos eu vou só dar realmente as fórmulas, e a lógica é a mesma que do circunscrito, do inscrito, perdão, e é inclusive mais fácil, tá? Veja bem, nós temos aqui esse ponto, deixa eu apagar aqui, né, para ficar um pouquinho mais fácil de ver aqui. Eu vou me usar aqui das anotações que eu já tinha deixado. Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho. Ué, será que parou de funcionar? Que coisa mais esquisita, não está funcionando. Bom, de qualquer forma, nós temos aqui o apótema. Bom, esse triângulo equilátero ele tem os 3 ângulos iguais, né? Os 3 ângulos iguais e os 3 lados iguais, né? Por isso que ele é equilátero, né? E esse apótema, o que é basicamente? É o segmento que sai do centro dessa circunferência, tá? E vai até a reta próxima a ele aqui, dividindo-a em 2 partes iguais. O outro segmento aqui é o raio, esse que eu tentei apagar, que eu não consegui. Tá? Esse apótema pode ser aqui também e aqui também. Tá bom? E aí o que acontece? Como você tem aqui um baricentro, caso você não lembre disso daí, dá uma olhada lá na aula de triângulos que você vai lembrar. Tá? O baricentro, que é esse encontro aqui que eu tenho, ele tem a propriedade de fazer uma razão de 2 por 1 entre o raio e o apótema. Então, o raio é a metade, desculpa, o raio é 2 vezes o apótema e o apótema, como eu escrevi aqui, é o raio dividido por 2. Essa é a primeira coisa que nos interessa, porque nos 3 polígonos aí que eu vou mostrar, a gente quer fazer o apótema em função do raio e o lado em função do raio, para a gente ter essas relações métricas importantes e próprias desses 3 polígonos regulares, ok? Que nos interessa mais. Bom, então sabemos aí que o A em função do raio, o apótema em função do raio, é raio dividido por 2. Ok. Agora, a gente sabe que esse segmento aqui completo, ou seja, a somatória do raio mais o apótema, vai me dar o
à altura desse triângulo, né? E o raio com relação à altura é 2/3 da altura. Então, eu ponho aqui que o raio é igual a 2/3 da altura. A altura eu sei no triângulo equilátero, que é lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Né? Substituo aqui no H, vai me dar 2/3 vezes o L. Por que L? Porque está aqui na fórmula. L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Simplifico aqui, tiro os 2. Preciso isolar o meu L. Aqui eu continuo. Tenho que isolar esse L. Então, como é que eu vou fazer? Vou jogar aqui, no caso, eu posso jogar esse 3 aqui para cima, né? Então, eu vou dizer que o L, raiz quadrada de 3, ele é igual a 3R. 3R, ok? Aí, eu vou pegar aqui, vou passar esse raiz quadrada de 3 dividindo. Só que lembre-se, eu não posso deixar um denominador de uma fração com raiz. Tá? Então, eu estou racionalizando. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu corto esse 3 aqui, que é o produto dessas duas raízes, com esse 3 aqui. Me sobra, então, que o lado em função do raio é igual a lado igual a R vezes raiz quadrada de 3. Ok? Muito legal, né? Vamos lá, então, agora para o quadrado. O quadrado eu tenho que me lembrar, na verdade, eu acho que eu ainda não falei, mas é uma informação da qual eu vou precisar. O diâmetro dele, ou seja, isso aqui, ó, essa reta que passa aqui, né, na diagonal, o diâmetro dele é igual a... é igual a lado vezes raiz quadrada de 2. Ok? Muito bom. Então, de posse dessa informação, novamente, eu tenho aqui os lados, né? Todos esses lados são equiláteros, e eu tenho o apótema aqui também. Ó. Lembra? O apótema sai do ponto médio da circunferência e vai até a reta próxima, dividindo-a em duas partes iguais. Se eu tenho um apótema aqui, eu tenho um apótema aqui também. Muito bom. Perceba que eu fiz um quadradinho. Outra propriedade do quadrado é que o quadrado ele divide o ângulo aqui de 90 graus em duas partes iguais, porque ele daqui sai uma bissetriz. Ok? Então, eu tenho aqui um ângulo de 45 graus desse lado, certo? Aqui eu tenho 90, consequentemente, eu tenho que ter aqui mais 45 para dar os 180 desse pequeno triângulo, né, que eu tracei aqui. Muito interessante. Então, ó, a coisa já está clareando. Aqui eu tenho um apótema, aqui eu tenho um apótema. Certo? Agora, eu tenho que pensar mais ou menos o seguinte. O meu diâmetro desse quadradinho aqui, deixa eu colocar, diâmetro desse quadradinho aqui, ele é a mesma coisa que o raio do quadrado maior. Vou pôr aqui um quadradão. Não é mesmo? Esse diâmetro todo aqui, diâmetro, pessoal, diagonal, desculpa, estou viajando. Tudo que eu falei diâmetro é diagonal, tá? Essa diagonal aqui, ela é igual ao raio do maior, do quadrado maior, né? É a mesma coisa. E eu sei que essa diagonal aqui, ela é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Só que o lado do meu quadradinho já é o próprio apótema. Então, eu posso trocar aqui. Ó. Eu vou dizer que o apótema vezes raiz quadrada de 2 é igual ao raio. Né? Beleza, eu quero... Lembra, minha missão é fazer o apótema em função do raio e o lado em função ao raio. Então, vou tentar isolar aqui o apótema. Eu ponho aqui, vou jogar esse raiz quadrada de 2 dividindo, certo? Não posso deixar denominador com raiz quadrada, vou e racionalizo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2, exatamente. Então, vai dar
raiz quadrada de 2 dividido por 2. Achei a primeira. Agora, pessoal, eu preciso achar o lado em função do raio. Bem, vamos olhar aqui o quadrado maior. A minha diagonal não é a mesma coisa que eu falar... a diagonal não é a mesma coisa que eu falar 2 vezes o raio? É a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui... eu já sei que a diagonal é L vezes 2, eu tenho aqui que L vezes raiz quadrada de 2 é igual a 2R. Eu preciso isolar o meu L. É o L em função do raio. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o 2R e vou dividir pelo raiz quadrada de 2. Novamente, tenho que racionalizar. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. 2 dividido por 2 não é nada. Então, fico com raiz... L é igual a raio vezes raiz quadrada de 2. Ok? Achamos aí o que a gente queria. Bom, agora nos falta o hexágono, né? E o hexágono, a gente tem aqui ele inscrito. Repara que o hexágono, ele é, na verdade, 6 triângulos. Deixa eu pôr aqui para ficar mais visível um pouco. 6 triângulos equiláteros unidos, né? Então, vamos entender uma coisa. Olha, esse lado aqui, que sai daqui do meio da circunferência até a ponta aqui, né, até alcançar a circunferência, ele é o raio, certo? Só que ele também é o lado, porque o triângulo equilátero ele possui 3 medidas iguais. Então, eu posso dizer que o meu lado é igual ao raio. Isso aqui já está tranquilo, né? Agora, lembra do apótema? Segmento que sai do centro da circunferência e vai até achar a reta, dividindo-a em 2 partes iguais. Pois é, esse meu apótema, ele é, aqui nesse triângulo equilátero, ele é a altura. Você lembra qual era a fórmula da altura para o triângulo equilátero? Pois é, L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ok? Então, eu venho aqui e eu vou dizer que o A é igual a L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Só que nós sabemos que o L ele é o próprio R, ele é o próprio raio. Ou seja, é o que a gente descobriu aqui. Então, fazendo o apótema em função do raio, que era a nossa missão, né? Eu digo que o apótema é raio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Encerramos aqui, então, a demonstração de todas essas relações métricas, esses 3 importantes polígonos regulares. Agora, como eu tinha prometido, eu vou passar aqui uma dica esperta para você memorizar esses polígonos inscritos, ou seja, as relações métricas dos inscritos que a gente desenvolveu, e a dos circunscritos, que a gente não desenvolveu, mas que é a mesma lógica dos inscritos, você pode fazer sozinho, é até mais fácil do que as relações dos inscritos, né? E aí você vai ver só a relação aqui e vai ter como decorar mais facilmente, tá? Vamos começar com os inscritos, então. Aí a gente vem aqui, ó, eu coloquei um triângulo, coloquei um quadrado e um hexágono. E eu separei aqui em 2 linhas apótema, né? O apótema em função do raio e o lado em função do raio, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, ok? Aí a gente vem aqui, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Fazemos aqui uma raiz quadrada, ok? Muito bem. O outro já é o contrário. 3, 2, 1. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? Tiramos esse 1
eu vou escrever por cima aqui, tá? E colocamos no lugar dele raio. Imagina que é um raio aqui, tá? Ok, venho, ponho o raio aqui e ponho o raio aqui. Ok? Aqui, deixa eu aumentar essa. Ok. E aqui também. Muito bom. Já aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui o raio, ponho aqui uma raiz quadrada, raio, ponho aqui a raiz quadrada e substituo um 1 aqui pelo raio também. Lembra que a gente falou agora há pouco que o hexágono, no caso do hexágono, o lado e o raio são a mesma coisa? Pois é, está aqui. Como ficaria então nos circunscritos? É mais fácil ainda. Você vem aqui, ó, você põe R, esse é bem fácil. R, 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 esses três são R, tá? E com relação ao lado em função do raio, você põe 2R, 2R e 2R. Tá bom? E aí você vem aqui nesse raiz quadrada de 3 e nesse aqui raiz quadrada de 3 dividido por 3. Pronto, você já tem aí o seu esquema para memorizar facilmente essas relações métricas nos polígonos inscritos e circunscritos, no caso triângulo, quadrado e retângulo, triângulo equilátero, ok? Muito bem. Agora a gente tem a área dos polígonos regulares super fácil, pessoal. É só pegar o semiperímetro, lembra? Semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Pega o semiperímetro, multiplica pelo apótema. Simples assim, você vai achar a área de qualquer polígono regular. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar pegar a mão da coisa, então. Ó. Esse primeiro aqui. Quantas diagonais possui um octógono? O octógono, ele é um polígono de quantos lados? 8 lados. Lembra a formulinha lá para chegar na quantidade de diagonais dentro de um polígono? N vezes N menos 3 dividido por 2. Ora, se eu tenho aqui 8, que é o número de lados, vezes 8 menos 3, 5, dividido por 4, dou uma simplificada aqui, 4 vezes 5 é igual a 20. Certo? Só para aquecer, né? No quadro a seguir, a coluna da esquerda refere-se ao nome do polígono e a da direita refere-se à quantidade de lados de um polígono. Está faltando a crase aqui, me perdoem, tá bom? Quadrilátero, aí você tem de um lado, numa coluna, os nomes, na outra coluna, o número de lados. E aí você tem que fazer a associação, né? Relacionando as duas colunas, indique a alternativa correta. Então vamos lá. O A, que é o quadrilátero, tem 4 lados, então é o número 1 ali, A1. Icoságono é o que tem 20 lados, então é o B6. Ok? O eneágono ele tem 9 lados, então é o C4. O octógono a gente acabou de ver, né, no exercício acima, ele tem 8, então é D3. Né? Continuando aqui embaixo, o dodecágono ele tem 12, então é o E5. E por fim, o pentágono só pode ser o 2, que é 5 lados. Vamos ver qual se encaixa aqui. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente enxergar mais fácil. Ó, de cara, você já pode desconsiderar as duas últimas. Só pode ser A, B ou C. O B, ele é 6. Aqui já pode desconsiderar o 3, a alternativa 3, porque é B5. Então só pode ser a 1 ou a 2. Vamos ver o C. O C é 4 e aqui na primeira está 5. Então a nossa alternativa correta é a alternativa B de bola. Ok? Muito bem. Vamos continuando. Qual é o polígono convexo em que a soma dos ângulos internos é 1080? Lembra lá da fórmula? SI é igual a 180 vezes N menos 2. Ele já está me dando a somatória. Então, é 1080. Isso aí vai ser, fazendo a distributiva aqui, vai ficar 180N menos 360. Passo esse 360 para esse lado aqui,
somando, né? Então vai ficar 1440. 1440 é igual a 180n, né? Dividindo aí o 1440 pelo 180, você vai chegar em 8. Então, esse polígono convexo é o octógono, que tem 8 lados. Ok? Vamos para a próxima. Se em um polígono convexo o número de lados n é 1/3 do número de diagonais, então o valor de n é... Vamos lá. Se o número de lados n é igual a 1/3 do número de diagonais. Bom, aí o que eu faço aqui? Né? Eu vou ter que substituir esse n. Já posso jogar o 3 multiplicando lá. 3n é igual... Qual que era a fórmula lá para achar o número de diagonais? Era n vezes n menos 3 dividido por 2. Jogo esse 2 multiplicando. Vai me dar 6n é igual... Faz a distributiva aqui, ó. N ao quadrado menos 3n. Passo o 6n para cá, vai ficar n ao quadrado menos 9n igual a 0. Temos aqui uma equação de segundo grau, mas eu não preciso fazer Bhaskara nem nada. Aqui é só eu colocar em evidência n vezes n menos o 9 para dar o menos 9n. Então, as minhas duas raízes vão ser n igual a 0, que não serve, porque não existe polígono com número igual a 0, né, de lados. E aí pode ser o n menos 9 igual a 0, passo o menos 9 para lá, n igual a 9. Esse sim me serve. Então, o valor de n é 9. Ok? FAP. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de 0,25 centavos é igual a... Bom, o heptágono ele tem 7 lados, né? Qual que é a somatória dos ângulos externos de qualquer polígono? 360. Para achar a medida do ângulo, eu divido esse total, né, 360, pela quantidade de lados. Aí eu vou achar o valor de cada ângulo. 36 dividido por 6, aí eu posso pôr aqui 5, desço 1, baixo esse 0, 1, vai sobrar 3, 0, põe uma vírgula aqui, 4, ixi, aí vai me dar uma dízima, não periódica. Então, o mais próximo disso é essa daqui, ó, 51 graus. Ok? Vamos lá, ó. A área de um triângulo equilátero cujo apótema mede 2 centímetros é igual a... Vamos colocar aqui o nosso triângulo equilátero maravilhoso. Ok? Você se lembra qual era a fórmula para achar a área no triângulo equilátero? L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ok? Muito bom. Ele está dizendo que o apótema mede 2. E nós sabemos ali pelo baricentro aquela razão que há entre o apótema e o raio. Você lembra? O apótema, no caso, vale 2, ele é igual ao raio dividido por 2. Passo esse 2 para cá, que já é 2, vai me dar que o raio é 4 centímetros. Interessante. Também tem uma relação ali, se você lembrar bem, deixa eu subir aqui só para te refrescar a memória. Aqui na listinha que a gente fez, aqui para memorizar, né? O lado com relação ao raio, desculpa, o lado em função do raio no polígono inscrito é r vezes raiz quadrada de 3. É esse que a gente vai usar e que precisa usar aqui para a gente conseguir resolver. Então, eu vou pôr aqui que o lado é igual a r vezes raiz quadrada de 3. Ora, o r eu já sei. 4 vezes raiz quadrada de 3. Agora, eu vou achar a área usando a fórmula. Deixa eu puxar uma setinha para cá. A
é igual a L ao quadrado. É tudo isso aqui, ó. 4 vezes raiz quadrada de 3, tudo isso elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Vamos fazer esse cálculo aí, vamos desenvolver ele. Bom, aqui, vamos começar com essa potenciação aqui. O 4 elevado ao quadrado é 16. A raiz quadrada de 3, você anula a potência de 2 ali com a raiz quadrada, dá 3. Isso vezes raiz quadrada de 3, tudo isso aí dividido por 4. 4, eu já simplifico aqui já, né, com 16, vai dar 4. 4 vezes 3, que já está aqui, é 12. 12, e aí vezes a raiz quadrada de 3, que eu mantenho. Isso tudo centímetros quadrados. Então, é a sua alternativa 1 aqui, ó, essa primeira. Ok? Muito bom. Deixa eu pôr aqui centímetros quadrados, né? Não me acusarem depois de eu desrespeitar as unidades de medida. E, por fim, o último exercício aí. Texto para a próxima questão. Arquimedes da PUC, hein? PUC Rio Grande do Sul. Arquimedes, candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC Rio Grande do Sul para colher informações. É um blá 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 aqui que não precisa, né? Mas tudo bem. Uma das constatações que fez foi a de que existe grande proximidade entre engenharia e matemática. Puxa, sério? Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça de formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro. E aí ele dá, aqui conforme a figura abaixo, ele dá a figura. Ele foi bonzinho, né? Montou já para você não se confundir. Muitas vezes você tem que montar. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender uma coisa. Vamos lembrar, na verdade, primeiro, que o hexágono ele é a união de 6 triângulos. Tá horrível, né? Mas é só para você saber. 3 triângulos equiláteros, ok? E a altura é essa aqui, ó. A altura, né? A altura, pessoal, aí no caso, ela é a mesma coisa que o apótema, ok? Ela sai aqui do meio e ela vai até a reta aqui que ela vai dividir em duas partes iguais. Tá? Então, o A é a altura. Tá bom? Bom, aí no caso, o que acontece aí? A gente vai ter que recorrer, eu vou novamente fazer você lembrar aqui das relações métricas. Opa, cheguei aqui. Né? No caso, olha só, ali no hexágono, né? O apótema é R vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, né? Apótema em função do raio. E o lado é igual ao raio. Interessante. Interessante. Vamos descer para lá. Vamos lá. Então, o meu apótema, ele é o R vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo? Vamos lá. Agora, ele fala que a distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro. Interessante isso daqui, né? Bom, se eu sei que esse A aqui, ele é a altura, eu sei que a altura por 2, ou seja, 2A, o 2A ele é igual a 1 centímetro. Consequentemente, o que eu sei? Eu sei que o A ele é igual a meio centímetro. Interessante, né? Legal. Aí você vai colocar aqui, a gente vai tentar achar, porque ele quer saber o lado. O lado não é a mesma coisa que o raio? Portanto, se eu achar o raio, eu estou achando o lado. Na verdade, posso até substituir ali e colocar um L, né? Mas eu vou fazer aqui. Então, o apótema ele é meio centímetro, né? E o lado, vou já colocar aqui, é o que eu quero achar.
ele vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2, né? Passo aqui esse 2 multiplicando, vou ter 2 dividido por 2, que é 1, né? 1 igual a L, que é o lado, vezes raiz quadrada de 3. Passo esse raiz quadrada de 3 dividindo 1, vai ficar L é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 3. Só que eu não posso deixar raiz quadrada no denominador, então racionalizo, né? Consequentemente, o meu lado vai ficar raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 9, né, que é a multiplicação, que costuma ser 3. Tudo isso centímetros. Então, a medida do meu lado é raiz quadrada de 3 sobre 3 centímetros. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E estudem sempre, façam bastante exercício, né? E te vejo na próxima aula, então. Até lá.